vocês quiserem falar, e depois a gente abre para conversa aqui e com o pessoal que está no YouTube. Já tem gente lá esperando. Então, acho que seria bacana a gente começar. Uma coisa que eu aprendi no dia do FOPEM, porque eu aprendo e esqueço, né? Que nem a Carmen com essa coisa online, eu também não gosto. Então, eu falo que eu aprendo e eu esqueço. Mas no dia do FOPEM com a Inês, eu fiquei aparecendo na tela e depois eu entendi que eu tinha que fechar a câmera. Ou seja, quando eles começarem a falar sozinhos e tal, a gente fecha a câmera, senão a gente fica assim lá, ó. Inês, nem te cumprimentei. Gente, boa tarde. Eu entrei já. Oi, Tá querida, demorando que tanto para bom, entrar. Boa tarde. Daqui a pouco a que gente se bom encontra, né? estar aqui Na com Argentina. você. Sim, estava Boa tarde hoje a aqui vendo todos. os E a gente, passados. o grupo de É, eu pesquisa estou vendo também. A gente já está com lugar, mas tem que ver passagem, né? para ir para onde, Vamos ver. gente? É o. Fala, Inês. É É o... o Íbero americano Ah, que vai ser sim, em eu vou. Salta. Então, isso que eu estava falando para o Tiago, eu e a Lê estamos comprando a passagem hoje. A gente estava vendo Nossa, na agência, tem que comprar logo, porque tá caro, viu? Porque você. então, Olha, gente, tá ao vivo, tá? Eu tô vendo no YouTube, a fofoca toda tá lá. Ai, É gente, bacana. É o Íbero. Podem ir, Adoro. vai ser muito lindo. Ainda vai ser pô. no mês de comemoração da Madre Terra. Eu acho que vai ser uma experiência incrível. Ai, vai ser ótimo, a gente vai se encontrar lá. Mas antes disso, a gente vai se encontrar no CIPA, né, gente? Você vai, Carmen? Não, Ah, que pena. é, Pô. já estou circulando menos, mas esse favor. Então, gente, a gente vai começar lá. Quando João, você avisa para gente, que aí eu vou fazer a apresentação. Nada Tá tudo formal. certo. Já estamos ok lá já. A gente está ao vivo falando do Íbero, do preço, tudo. Há um minuto Ah, só. muito bem. Já até fechei minha câmera para não ter risco. Então, gente, boa tarde a todos, todas e todos que estão aqui com a gente, né? Tanto aqui no Zoom. Tiago, você está duplo, amor. Eu vou sumir agora, pronto. Então, tá bom. É, que estão aqui, né? Tanto no Zoom quanto no YouTube. É um prazer. É o nosso segundo encontro do Fórum Permanente de Pesquisa Narrativa desse ano de 2024. A gente tem hoje. Vou já já apresentar os nossos queridos aqui, mas antes disso, vou falar que já no dia 3, semana que vem, a gente também tem um próximo fórum, né? Que é com o Léo, que eu achava que era Leonardo e ele não é Leonardo. Vou depois passar o nome dele direitinho, né? Oi? Léo da UNEB, é Leandro. É Leandro, pois é, e eu cismei que ele era Leonardo, né? Mas é o Léo, querido, com Daniel Soares, eles vão estar aqui também na semana que vem, né? E hoje a gente tem aqui como convidados a Carmen Sanches, que é professora da Unirio. Vou fazer aquela apresentação um pouco formal, mas sem muita formalidade, né? A Carmen, ela é pedagoga e doutora em educação, é professora da Unirio, como eu já disse. Ela co-coordena a rede de formação docente Narrativas e Experiências, Rede Formade, Unirio Brasil, Rede Enredada, Rede de Formação Docente e Narrativa na Argentina e a outras redes de formação docente na América Latina. Carmen, muito bem-vinda, muito bom encontrar você aqui, né? E eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa maravilhosa. E junto com a Carmen, a gente tem o Tiago Ribeiro, que também é doutor em educação, é professor e orientador pedagógico da educação de jovens e adultos do Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, aqui no Rio de Janeiro, é professor colaborador do Programa Específico de Investigação Narrativa e Autobiográfica do curso de doutorado em Educação da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, co-coordenador do grupo de pesquisa Arte e Gestuação do INES e Rede de Investigação Vidas da Universidade de La Serena, no Chile. Muito bem-vindo também, Tiago, uma alegria. No nosso encontro de hoje, a gente vai conversar, né, sobre conversa como metodologia de pesquisa
né? E eu trouxe aqui e eu descobri que eu tenho 3 exemplares. Olha, eu sou muito gulosa, né? O livro, eu tenho 3. Porque isso eu comprei, aí depois ele acabou, aí eu comprei de novo, aí depois eu comprei de novo, que você empresta, enfim, né? Que é o livro Conversa como Metodologia de Pesquisa, por que não? Organizado pelo Tiago Ribeiro, pela Carmen Sanches e pelo Rafael de Souza, que tem texto de bastante gente, né? Muita gente bacana. E é isso, então, gente. É uma alegria. O FOPEM é uma alegria, né? A gente investir na pesquisa narrativa, hoje especificamente na conversa. E eu vou deixar aqui o Tiago e a Carmen muito à vontade. Eu não sei quem quer começar, se eles querem ficar juntos lá, o que que eles vão resolver. O que que vocês preferem? Carmen, Tiago, eu queria só dar boa tarde para todos e todas e todos que aqui estão nos acompanhando, estamos juntos nesse tempo, né? Na sexta-feira de outono, no Rio de Janeiro, com as universidades federais, muitas em greve. Nós, no Rio, aderimos à greve ontem, na Assembleia de ontem, mas é um prazer imenso estar aqui nesse fórum e com vocês. E, e dizer que, Tiago, nós combinamos um início, né, Tiago? Olha, gente, eu vou chamar o Tiago de ti muitas vezes, tá? Porque é um amigo de profissão, a gente se vê sempre, está junto há muitos anos, e aí sai ti, não sai Tiago, entendeu? Mas nós combinamos, Tiago vai iniciar um texto bonito, né? Um texto com com o Tiago, né? Sempre está perto de nós, né? Quando a gente está com o Tiago, um texto poético. E aí a gente vai fazer um convite no final, né, dessa leitura. Então, sim. vamos ver. Ó, como uma Então, boa conversa tem que ter café, ó, eu já estou com o meu na mão, tá? Ó, também. E eu vou deixar vocês aqui, então, muito à vontade, estou por aqui, tá bom? Bem-vinda, obrigada, Carmen, Graça. e Tiago. É, então vou pegar carona aí no convite da Carmen. A gente combinou de partilhar um poema e abrir para conversa aí, conversando e também podendo conversar com os colegas que aqui estão no Zoom, né? Mas que também estão no YouTube. Já vi que tem nesse nosso quilombo, nessa nossa ciranda, uma alegria que tem gente do Sul, gente do Nordeste, gente do Centro-Oeste nessa nossa conversa lá no YouTube. E, na verdade, o que a gente propõe é fazer uma conversa, né? É importante situar que esse movimento da conversa com metodologia de pesquisa não é um movimento que a gente cria, que a gente inventa, senão um movimento que nos abraça, que é próprio do campo dos estudos com os cotidianos e também do campo das pesquisas com narrativas, né? O que a gente faz talvez, né, Carmen, abraçar a ousadia e nesse sentido de ter a coragem de propor a uma rede de amigos, de colegas, que a gente tome um tempo para escrever sobre isso e organize um livro, né? Um livro que já está na segunda edição, que traz outros mais textos para a roda e que vai muito no sentido de pensar a conversa em 2 movimentos. Um como um dispositivo, um instrumento metodológico, e outro como uma metodologia mesmo, como uma perspectiva, né? Tem esses 2 movimentos presentes no livro, e fica aí um convite, uma provocação que os interlocutores têm nos feitos nos campos, que são os modos e maneiras através dos quais nós produzimos e vivemos nossas pesquisas enquanto conversação. Porque nesse primeiro livro, a gente estava muito no movimento de pensar os princípios, a possibilidade de uma conversa quanto metodologia, que fios as tecem, né? E hoje, pelas conversas que a gente vem vivendo, até na semana passada, numa disciplina da própria Graça, lá no doutorado da UFRJ, com algumas pessoas que cá estão, surge muito essa questão, né, acerca dos modos e maneiras.
E aí, por conta dessa questão, desses questionamentos também, é que a gente propõe começar com um poema, que não é um poema qualquer, mas é um poema que, de alguma forma, ele já tem sido semente, enfim, tem brotado ideias aí em diferentes grupos que se debruçam sobre essas questões, inclusive os grupos lá da Unicamp, o querido Guilherme Prado, a própria Inês Bragança, que está aqui com a gente, a Maírce na UERJ, que é um poema do Antônio Cícero, que ele fala do guardar. E aí a gente pega carinhosamente essa semente, inspirados no Guilherme, né? Na defesa de que nós não temos, nós não produzimos dados, nós não, como é que eu vou dizer, nós não recolhemos dados, senão nós vivenciamos experiências que nos possibilitam ser guardados. E por que guardados? Nessa ideia afetiva que tem nesse poema que eu vou ler agora para compartilhar e fomentar a nossa conversa. O próprio poema se chama Guardar, é do poeta Antônio Cícero, um poeta brasileiro, né? Mais que brasileiro, aqui do Rio de Janeiro, e que nasceu no ano, imaginem, que estava terminando no ano da Segunda Guerra Mundial. E aí diz assim: guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que pássaros sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda, guarde o que quer que guarde um poema. Por isso, o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. E com esse poema a gente faz esse convite, né, Carmen? No sentido de que conversar é também uma abertura a esse gesto do guardar, mas não um guardar como trancafiar, um guardar como se as nossas pesquisas, as nossas produções, as experiências, os processos mesmos que nós vivemos, fosse algo a se trancafiar ali na teia quase aprisionativa da pesquisa do texto. Não. Antes, muito antes, é um gesto de partilha, né? Guardar, como se guarda, por exemplo, agora eu estou lembrando aqui de Paulo Freire, como se guarda o amor, se não dando a ver o amor, se não com esses gestos amorosos. Eu lembro muito de uma pesquisa, não, de uma entrevista, das últimas que Paulo Freire fez, e ele estava ao lado da esposa. Isso me marca muito. Porque ele estava falando, conversando, e as pessoas que o entrevistavam escutavam. Quando Paulo Freire pega na mão da esposa afetivamente, a gente nota o desconcerto do entrevistador. E aí ele para e comenta aquilo. Impressionante, né? Enquanto eu estava aqui no meu espaço delimitado, sem contato afetivo e físico com a minha esposa, estava tudo bem. Uma vez que eu mostro o afeto pegando na mão, é como se a cientificidade que estava sendo aqui vista e pressentida acabasse. E a conversa, Carmen, eu vou fazer esse convite, essa provocação para a gente mergulhar na conversa e as pessoas também poderem trazer suas questões, seus apontamentos, tanto no YouTube quanto aqui. A conversa talvez seja, de alguma forma e de alguma medida, o reconhecimento de que mesmo a produção de pesquisa e de conhecimento é uma ação amorosa, afetuosa, nesse sentido do guardar. Talvez por isso incomode também, porque é uma explosão da ideia de neutralidade
que a gente não está nas nossas relações de pesquisa de forma neutra, objetiva e higienizada, senão encarnado, mergulhados com todos os sentidos, como nos convida a Nilda Alves a pensar, e carregados de afeto. Inclusive, as escolhas das narrativas que a gente faz para trazer para as nossas conversações em forma de texto, elas são narrativas que ressoam no corpo, que polinizam, que atravessam, que constituem essas trajetórias e essas histórias. Eu não sei, Carmen, mas para mim, essa é uma semente que me chama a olhar com calma e carinho para essa discussão toda e para esse tema, a presença inalienável do afeto e da afetação. Como é que você vê isso, Carmen? Pois é, Tiago. Quando eu penso, né, na conversa, no nosso processo, nós estamos vivendo no grupo pesquisa, no pesquisar, pesquisando, no encontro com o outro, eu lembro muito, muito, nitidamente, que nós tomávamos muito cuidado quando íamos, à época, né, lá atrás, entrevistar uma professora, né, pensar algumas questões que eram muito importantes para nós na pesquisa. E, de um modo geral, não sei se você lembra disso, Thiago, de um modo geral, a entrevista sempre se desmanchava, se diluía. Quando a gente via, a gente já estava, nós estávamos conversando com as professoras, ou com uma, ou com duas, ou com um grupo, geralmente a gente conversava em grupo, em grupos pequenos, e o que para nós era para acontecer num tempo menor, esse tempo já estava alargado, né? A gente, a gente extrapolava um tempo cronos e vivia intensamente esse tempo do momento, do acontecimento e esse tempo intenso. Quando nós voltávamos para as reuniões do grupo, olha a nossa formação, né? Formação dicotômica, muito, né, trabalhando com certo e errado. Para nós, ficava sempre com a sensação que nós é que não soubemos fazer a entrevista, que a gente não controlou direito, a gente não olhou o tempo, a gente não prestamos atenção nas perguntas. Mas aí, quando a gente se encontra, para mim, né, e no grupo, a gente se encontra, né, com Eduardo Coutinho, com Sertor, Nilda Alves, Regina, né, que nos apresenta esses autores, Andréa Serpa, com a primeira, acho que foi mestrado dela, não foi nem doutorado. Aí nós começamos a prestar atenção. Não é nem a palavra, não é prestar atenção, tem que ter que tomar cuidado como falo. A gente começa a se dar conta que nós conversávamos e não entrevistávamos. E que, às vezes, muitas vezes, o tema ia para um outro lugar, a gente terminava conversando sobre o que a gente estava vivendo na sala de aula, mas por caminhos que a gente nem tinha pensado antes. E, muitas vezes, a gente alterou, né, as questões, as perguntas, os temas, assim, alguns da própria pesquisa. E isso foi nos encantando. Por quê? Porque eu, particularmente, sempre gostei da ideia do acontecimento, de fazer aposta no presente, como o Tiago disse, né? De uma pesquisa que é narrativa, mas é também uma pesquisa vida, porque ela tem a ver com que se relaciona com o que estamos vivendo, querendo saber. Existe neutralidade aí, onde é que nossos pés pisam, como é que nossa cabeça pensa. Então, eu acho bonito esse processo, né? Esse processo de que Sertor, com Sertor eu li isso a primeira vez, né? Já tem alguns anos, li isso de um outro modo nos escritos de Nego Bispo. Todos nós conversamos. A conversa faz parte da nossa vida. E aí a nossa grande pergunta era: por que, quando pesquisamos, a conversa fica de lado e tem hora de conversar, tem hora de pesquisar? Por que não pesquisar, conversando, conversando, pesquisar? E aí a gente foi assumindo isso, né? Então eu gosto desse poema que você traz, eu gosto desse gesto, né? Pensar o conversar como esse gesto de guardar, mas não é guardar de acumular, é guardar porque está no coração, está naquele projeto que a gente está vivendo, tem um sentido, né?
nos é importante naquele momento, e às vezes a conversa também abre outros caminhos, né? Encontrar um tempo para conversar é muito como nos diz Carlos Sclia também, né? Encontrar um tempo de conversa. Conversa exige um tempo narrativo, que a gente possa parar, sentir, estar presente, né? O corpo se mexe, o corpo levanta. Não sei, eu tenho, desde essa época, e como diz Tiago, a gente tem a ousadia de pensar um livro e conversar com pessoas que estavam ligadas a isso, né? E desde essa época, nunca mais abrimos mão de conversar, né? Estudamos conversando, nos divertimos conversando e pesquisamos conversando. Por que não? E aí, quando eu e o Tiago saímos esta semana, é interessante, né? A gente também conversa muito indo a uma cachoeira aqui no final da minha rua, aqui no Grajaú. Nós dois moramos nesse bairro, Grajaú, que é um bairro do Rio de Janeiro, e que quem me conhece, eu digo que é uma cidade do interior dentro do Rio de Janeiro, né? Então, de vez em quando saímos e vamos caminhando e vamos conversando. E aí eu e o Tiago pensamos assim, bom, vamos nos desafiar nesse tempo desse encontro de pensarmos a conversa como metodologia de pesquisa, conversando com esse grupo aqui que está reunido, né, pelas redes. Então, o convite seria: quem quer puxar essa conversa com uma colocação, com uma pergunta, não que a gente vá ter condições de responder, até porque eu e o Tiago gostamos das perguntas para pensar, não necessariamente para respondê-las, né? Mas para pensar a partir delas. Alguém se anima? No YouTube, escreve, Tiago está acompanhando. Aqui é só quem está aqui na sala do Zoom, só abrir a câmera, o som e trazer uma pergunta, fazer uma colocação. E aí a gente vai descendo essa conversa que vai ganhando vida. Quem topa? Quem começa? Já temos duas pessoas começando, Carmen, lá no YouTube. E aí Você eu vem vou lá, ler. viu? Você Já sabe que se eu não animou. consigo estar aqui e ver o YouTube ao mesmo tempo, né? Não, é porque eu estou no celular aqui e Tá no bom, YouTube no computador. E tá aí eu bom. vou ler essas três. Na verdade, tem um monte de comentários, de onde são, mas tem três específicas que já vão nesse sentido do seu convite. A Jalmires Regina Simão escreve assim: a conversa faz parte da vida. É ação amorosa, afetuosa e que nos afeta. E aí vai a Juliana Vieira e complementa, né? E dá continuidade. Tenho pensado nesse tempo largo presente nas pesquisas narrativas, porque o narrar enreda, convida e reconvida a continuidade das conversas, tempos de interesse. E vem a Luciana Lisboa e arremata. Pesquisa a vida na cachoeira, na academia, na vida. É, e aí a Isabel Faria lança a pergunta: pensar a conversa como alteridade na pesquisa? E aí essas quatro frases, essas quatro enunciações, eu acho que elas enovelam um ninho muito importante, né? E o Marcos lança a pergunta para a gente: a conversa prescinde da presencialidade? E aí não sei, mas talvez haja muitas formas de se estar presente, sobretudo nesse mundo virtual em que a gente vive, né? Por exemplo, a gente tem lá o livro online da companheira Adriana Hoffmann, com o Dilton da UERJ e outros companheiros que vão falando da conversa online, dessa conversa em linha. A gente vê pesquisas aí hoje que trabalham com a conversa através de cartas escritas, né, de mensagens escritas. Agora, me chama a atenção, para mim é muito legal essa ideia da conversa como lugar, território de encontro na alteridade, né, porque nós também somos alteridade em relação ao outro, e na conversa, nessa dimensão de pesquisa à vida. E aí eu lembro muito da própria Inês Bragança, né, da pesquisa Vida-Formação, da pesquisa Formação, de pensar mesmo a pesquisa como essa encarnação
do processo que se vive. Mas aí, para passar a bola, Carmen, eu queria dizer o seguinte: eu estou lembrando um movimento de pesquisa que a gente tem vivido lá no Instituto Nacional de Educação de Surdos, no contexto da EJA, que é onde eu trabalho e onde a gente tem vivido a conversa com metodologia de pesquisa, né? A nossa pesquisa tem o interesse de escutar visualmente, porque são os alunos surdos, então eles falam com as mãos, e aí é o escutar visualmente com o corpo todo, né? Como é para o surdo ser e está sendo surda mulher negra trabalhadora, surda mulher negra trabalhadora trans, surdo gay, cis, enfim, como eles constituem sentido sobre si, sobre outro, sobre o mundo, na experiência de estar sendo nesse mundo com tantas diferenças e interseccionalidades. É esse o interesse da nossa pesquisa. A gente quer conhecer, se aproximar dos pontos de vista e sentidos que os estudantes surdos constroem ou tecem. E para quê? Para a gente poder ser menos ignorante, para a gente poder ser menos colonizador e para a gente poder tecer com eles uma educação de surdos bilíngue que abrace suas demandas, suas questões. Por que eu estou trazendo isso, Carmen? Porque nesse movimento a gente é muito isso do encontro com a alteridade ou na alteridade, é muito isso a conversa como experiência de encontro, a conversa como a própria vida, e vão chegando mais comentários aqui, olha. Para ver conversa, a Renata coloca, né? Renata Dionísio, companheira lá do INES, inclusive. Para ver conversa, precisa, além da potencialidade da fala, o acolher da escuta, uma escuta porosa, capaz de capturar, de absorver e solver. Isso é muito lindo, porque a escuta como esse espaço de sentir o outro e de se deixar tomar pelas palavras do outro é um princípio importantíssimo, né? E aí vem a nossa querida Jane Rios e diz: conversar é um movimento de circularidades narrativas. Adoro pensar, conversar com vocês, Carmen e Tiago. Pensar a conversa como espaço encarnado e vivo das pesquisas. E aí a Ana Sara Cardoso coloca: e as conversas em língua estrangeira, como encarar a falta de fluência das línguas entre os conversantes? A Lilian coloca: as conversas abrindo brechas no tempo real, no tempo metafórico, no tempo narrativo, uma pausa para olharmos a paisagem lá fora e nos encharcarmos nela. Tem a Catarina Padilha dizendo que as conversas acolhem, provocam e emendam. E cadê aqui? A Juliana Batista, conversa é diferente de debates, tem algo que vai muito além da argumentação, é da ordem da experiência. E a Marina continua: nos ensina a escutar o outro na linguagem desse outro. E aí, eu acho que esse, para mim, Carmen, essa, para mim, é a boniteza da conversa, esse escutar o outro na linguagem desse outro, que eu acho que vai responder um pouco sobre a pergunta do conversar com o estrangeiro. Porque a gente, às vezes, é estrangeiro na nossa própria língua, na impossibilidade de compreensão do outro, porque a gente se posiciona num lugar, numa perspectiva do mundo e da relação que é muito diferente. É como quando o meu estudante surdo vem e diz que não saber língua de sinais é como estar morto. Para eu me aproximar desse sentido, só conversando com o estudante e me dando conta do que pode significar uma vida de 20 e 30 anos sem uma língua comum com a qual trocar com os demais, né? Sem a conversa eu não consigo me aproximar disso. Mas só para passar para você, Carmen, eu quero encerrar a história que eu comecei a contar, que eu dou as curvas, porque isso também é a conversa. A gente entra num atalho, sai em outra porta, depois volta. E aí, nessa pesquisa lá no Instituto de Surdo com os estudantes, a aula era uma aula pensada para a gente produzir determinados elementos e conversar sobre questão de gênero, as mulheres que trabalham, aquela coisa toda. Mas foi para outro caminho.
uma estudante começou a sinalizar que não enxergava o quadro, que não enxergava quando se escrevia, né, no quadro. E aí a gente foi conversar e ver que mais de 80% da turma não conseguia enxergar o que se colocava no quadro por conta de questões de visão. E aí a gente, a partir daquela conversa que se instaurou na aula, a gente foi fazer uma carta coletiva para a direção da escola, falando do problema de visão da maioria dos alunos do noturno do INES, pedindo apoio para ter uma ação de saúde, para que pudessem ir lá, atender os alunos surdos, ver o problema de visão. Fizemos essa carta, mandamos a carta para a direção geral, gravamos a carta em língua de sinais também. E aí, qual foi a nossa surpresa? A gente conseguiu ser atendido, houve uma ação no Instituto, junto à Secretaria Municipal de Educação, que uma médica e uma assistente social do Instituto fizeram um atendimento prévio e encaminhamento de todos esses estudantes para algum hospital, alguma clínica de saúde pública perto de sua casa. Mas aí a descoberta, quando eu vou conversar com a médica sobre o resultado dessas avaliações. Desses 80% de alunos da EJA com problema de visão, a maioria, na verdade, não tem problema de visão por uma questão oftalmológica. Tem problema de visão porque a diabetes está descontrolada, porque a hipertensão está nas alturas, porque a pressão está descontrolada. E aí a gente foi fazer o quê? Conversar com os estudantes. E neste conversar, a gente vai se dando conta de algo que não é segredo para ninguém, mas a gente não para pensar nisso. Como que o surdo ele é apartado do direito ao serviço de saúde até por uma questão de informação linguística, não chega ao surdo a informação em língua de sinais sobre os atendimentos disponíveis no SUS. O surdo, muitas vezes, não tem como ir ao hospital, porque não tem atendimento em língua de sinais nos hospitais, não existe no Brasil ainda nenhum hospital bilíngue que possa atender o surdo, e os serviços públicos de tradução e interpretação são muito poucos. São muito pouco, ainda mais numa cidade como o Rio de Janeiro, que a gente tem 6 milhões de habitantes. Por que eu estou trazendo isso? Porque a partir desta conversa, a gente foi percebendo que não dá para se falar em educação bilíngue de jovens e adultos surdos sem se falar de um problema crônico de atendimento de saúde ao surdo. Porque essa ausência de direito, essa negação de direito, atravessa, atravessa muito as relações educacionais do aluno surdo. E isso aparece através do quê? Através da conversa. Através da conversa como esse elemento vivo, afetuoso e afetivo, no qual, muitas vezes, os rumos do que a gente quer pesquisar se transformam. Porque ninguém estava pensando na nossa pesquisa em discutir o atendimento de saúde pública ao surdo, porque não era o interesse da pesquisa. Mas acontece que uma pesquisa, enquanto conversa, né, Carmen, ela tem essa dimensão do não controle, essa dimensão da imprevisibilidade. E nessa dimensão de ser parte da própria vida, as questões que atravessam e afligem a vida, elas aparecem, elas ganham força, elas se fazem presentes. E eu acho que isso é algo, Carmen, que vale a pena a gente chamar atenção, porque às vezes a gente vê, como você mesmo colocou, estou fazendo errada a pesquisa, a minha entrevista virou outra coisa. Não, é porque a vida, ela se apressa em se afirmar. E ela se afirma também nos seus desafios, nas suas questões, e sendo a conversa em alguma dimensão pesquisa-vida, não dá para pressupor nem esperar que as questões que afetam, que atravessam, vão ficar guardadas no sentido de escondidas. Não. Elas vão ser guardadas nesse sentido de serem colocadas na mesa, de serem colocadas na roda, né, Carmen? Acredito que você também tem percebido isso nos seus processos de pesquisa. Queria te ouvir e vou lá de novo no YouTube ver o movimento do pessoal.
Tiago, você fala, e você vai falando, né? O trabalho lindo de pesquisa, de estudo, que vocês realizam lá no INES, e você traz essa questão, traz a sua própria experiência de pesquisar a partir do que você já foi lendo, né, do que estava sendo colocado lá no YouTube. E aí, para mim, fica muito forte, né, a gente destacar, a partir do que você narra para nós, a partir do que as pessoas escreveram, da gente, para mim, fica muito forte, né, a necessidade de a gente destacar um princípio, que para mim é um princípio epistêmico, ético, político, metodológico, da conversa com metodologia de pesquisa. Tem um princípio aí para mim que ele é constitutivo do conversar e que é muito, muito potente, está lá presente, ele é constitutivo, não tem como separar. É a questão da horizontalidade. O Tiago trouxe desde o início a questão da alteridade, né? Do encontro e das relações entre pessoas, pessoas diferentes, pessoas que têm coisas em comum. Mas eu quero destacar a questão da horizontalidade, porque, para mim, esse princípio da horizontalidade termina puxando, né, um outro princípio, uma aposta muito importante, um outro princípio importante da conversa, se a gente se der conta, e é de um movimento, e aí eu vou falar com as palavras do Nego Bispo, né, um termo que ele usa muito, né, e está lá nos livros dele, e eu aprendi com ele, que é um movimento de contra-colonizar. A gente fala descolonizar. Nego Bispo vai dizer assim, é mais, é diferente, a gente precisa ter ações de contra-colonialidade. E eu acho que quando a gente conversa com quem a gente trabalha no dia a dia, do nosso trabalho como professores recente, mas no gesto mesmo do pesquisar, esse princípio da horizontalidade ganha vida, porque não sou eu a pesquisadora que vem da universidade, que estou numa posição de entrevistar um outro que vai me responder e que vai me fornecer dados, né? Que aí tem todo um movimento contrário aqui no conversar, que a gente vai vivenciando e não falta uma palavra, mas a gente vai compartilhando guardados da pesquisa, a partir do poema, e também Tiago lembrou das discussões que o pessoal do Unicamp, Guilherme, Inês, né, tem feito. Então, conversar, todos nós podemos conversar, todos nós conversamos diariamente. Quando estamos num espaço onde eu estou conversando com a professora, conversando com as crianças, conversar, ninguém conversa se só um fala, aí vira palestra, vira aula no sentido da transmissão, porque também eu posso ter uma aula conversação, né? Uma pesquisa conversação. Então, esse princípio da horizontalidade, para mim, é muito importante. Por isso que eu acho que a conversa com metodologia de pesquisa ela vai nos levando, nos afastando de modos bastante conhecidos que aprendemos a pesquisar e que achamos que, se não vivenciamos esses modos, é como se a gente não estivesse realizando uma boa pesquisa, né? Porque a conversa, como o Tiago disse, surge um outro tema, uma outra preocupação, uma outra necessidade, e que eu não sei se vocês não estivessem conversando, que talvez a estudante teria colocado, né, o incômodo dela, não sei, se fosse algo mais formal, se fosse uma relação onde um fala, o outro escuta. Então, para mim também, eu penso que o conversar, ele vai nos desafiando, a palavra é desafiar, porque ocupar esse lugar de estar presente, de escutar, de falar, do outro falar, e de fato uma conversa ser tecida, eu tenho coragem de dizer, é um desafio para quem foi formado numa lógica do dar a aula, de dar a palavra. Como dar a palavra? As pessoas já têm palavra, já têm voz.
O máximo que a gente tem que fazer é garantir espaço onde a palavra circula. E a conversa com metodologia de pesquisa, ela vai abrir essa possibilidade. Eu posso também querer conversar e não consigo conversar, né? A conversa pode não acontecer. Uma boa conversa para acontecer, a gente precisa estar interessado no tema. Senão não acontece na mesa de um bar, em casa, na universidade, nas escolas. E aí eu fico pensando também, pensando nos guardados, né, da pesquisa, mas tá, e, e, e o que guardo daí? Como faço? Eu gosto muito de escrever, eu gosto mais do que gravar, mas também gravo às vezes uma conversa, peço autorização, gravo. Fazer a transcrição literal de uma conversa, às vezes, para mim, eu vou dizer do meu ponto de vista, como eu tenho feito, né, vivenciado nas pesquisas que tenho participado. Fazer uma transcrição, às vezes, é uma demanda de um tempo muito grande, né? Que às vezes esse tempo vai se tornando menor. Mas eu gosto de fazer o que eu chamo de uma transcrição interessada. A gente chama assim no grupo, né, Tiago? Uma transcrição interessada. Ouço de novo e vou de acordo com o que eu querendo pensar a partir daquela, que eu pensei naquela conversa, o que eu quero pensar a partir daquela conversa, para minhas questões, o que eu estou pesquisando, fazer uma transcrição interessada. Gosto muito também, não sei se vocês conhecem esse livro, eu sou apaixonada por esse livro, enfim, o nome dele é... O nome eu gosto muito, Quatro Cantos. São quatro autores aqui, o Antônio Bispo dos Santos, que é o Nego Bispo, Maria Sueli Rodrigues, o Rufino, nosso querido Rufino, carioca, né, aqui, Ana Mumbuca. É um livro onde tem alguns textos e uma conversa grande no início com o Nego Bispo. E, e nessa conversa, que é esse primeiro texto, né, tem o Nego Bispo diz assim, eu preciso ler, senão não vou dizer como está escrito. Os cantos circulares de Nego Bispo, que compõem o livro, início, meio, início, é assim que ele dá o título a essa conversa. É oralidade transcrita, atravessada por outras vozes da afrodiáspora. Oralitura, tecida a partir de uma conversa entre nós, gravada no contexto da pandemia de Covid-19. Aqui está uma evidência, uma pista bastante forte, né? O Tiago estava puxando, né? Falando. E aí, como? A gente grava? É presencial? É remoto? Aqui a gente está vivendo um encontro remoto. E aí a gente vai para um pé de página e vê assim: oralidade transcrita, como novo gênero de produção literária e também acadêmica e científica. Isso é importante, que temos desenvolvido no encontro de saberes e que está nas licenciaturas interculturais indígenas. A marca distintiva da oralidade transcrita é que o texto escrito final mantém o espírito da oralitura, de onde surgiu, sem confundir-se com ela, nem se propor a substituí-la. Eu acho um pé de página curto, algo que acontece, né, com esse... É um jornalista, um professor jornalista, Joviano Maia, na conversa comigo, bispo, e que nos dá uma pista muito importante, porque as pessoas me perguntam muito, nos perguntam, né, Tiago? Tá, e a gente conversa, e depois, como é que isso vai para um relatório de pesquisa, para uma dissertação, para uma tese, como eu trabalho, né? Eu acho que a oralidade transcrita é uma pista boa, sabe? De um modo, quer dizer, essa é uma pista, é uma possibilidade, mas, na verdade, a gente tem se perguntado, né, Tiago, tem pensado que outras possibilidades podem surgir, nós podemos criar, inventar, porque no campo da conversa com metodologia de pesquisa, o acontecimento está aí, a criação e a invenção está aí. Fugir, aí eu lembro da Eduíges, nossa colega da UF, fugir do risco do bordado está lá também, porque se eu trabalho no campo do acontecimento, às vezes
Tiago faz de uma maneira, eu faço de uma maneira muito parecida com o Tiago. A Jane, que eu estou vendo aqui na telinha, aqui na fotografia, né? Nossa amiga, colega, parceira lá de Rede Formade, né? Tem feito isso. A gente viu o Leandro, Leandro, na dissertação dele, na conversa com as professoras, pensar essa conversa de uma outra maneira, diferente do que a gente vem pensando. Porque eu acho que tem uma marca constitutiva aí, eu acho que é um princípio constitutivo, é mais que uma marca, desculpa, é um princípio constitutivo da invenção, da ousadia, de correr riscos, de trabalhar com o que ainda não está dado. Talvez por isso a conversa, do meu ponto de vista, ela nos atrai tanto, mas ao mesmo tempo às vezes nos afasta, porque a gente precisa lidar com isso, né? Eu acho que não tem muito como não vivenciar, como não vivenciar mesmo essa impossibilidade de saber de antemão como vai fazer, né? Mas existem pistas, né? A gente vai aprendendo nesse compartilhar. Mas eu gosto muito da ideia da oralidade transcrita, né? E gosto muito dessa possibilidade da invenção, do pensar, do criar, de pensar as palavras como carregada de tantos sentidos e quais os sentidos que eu estou querendo ressaltar, que eu estou querendo deixar registrado. Não sei, tem mais perguntas? É o que eu fui pensando a Tem partir um da monte tua de pergunta. ressonância. Eu Tem? posso? Vai? Quem falou? Alguém falou aí. Quem foi? Eu, Graça. Graça. Vai, Graça. Não, é porque Carmen está me provocando aqui quando ela traz o Nego Bispo, né? E aí foi o que é um registro, não é uma pergunta, né? É porque eu tenho pensado muito nisso. A Soimara Emilião, né, que escreveu uma tese linda, ela vai chamar de um movimento antropofágico, né? Que é você botar para dentro e depois botar para fora refeito. Que a conversa sempre existiu, né? As rodas, né, nos povos e dos povos ancestrais nos constituíram. No entanto, a ciência moderna nos ensinou que isso não era ciência, né? E aí eu quero só dizer como se isso não produzisse conhecimento. E eu quero só reafirmar que esse movimento que você e Tiago fazem, Carmen, apesar do Tiago abrir dizendo isso não é um movimento, a gente não está inaugurando, né? Até porque a gente também não acredita em inauguração, né? Enfim, mas que esse movimento de vocês fazerem a organização do livro, eu acho que foi um movimento extremamente importante, né? Para a gente poder afirmar a conversa, né? Entendendo que a conversa é uma forma de produzir conhecimento, queira a ciência moderna ou não, né? Então, era um comentário, porque você me estimula aí quando você está trazendo o Nego Bispo, porque eu só consigo pensar nisso, né? Na verdade, a ciência, perdão, a conversa sempre esteve no mundo, né? As rodas sempre existiram, né? E a gente, num determinado momento se diz que elas não, de fato, não produzem conhecimento, isso não é ciência. Então, estou aqui só para E o reafirmar. pesquisador, né, Graça? Né, Graça? Pois é. Quem pesquisa não conversa. Mas se não conversa, por quê, né? Isso também foi algo que mexeu muito conosco lá atrás, porque nós sempre conversamos. A conversa é constitutiva da humanidade, de diferente cultura, mas da humanidade. E talvez, né, o que a ciência moderna foi instituindo aí pesquisar é de outro campo. Eu sou professora primária de formação, professora alfabetizadora. E eu sempre ouvi, né, quando eu estava na escola, trabalhando com crianças, professoras que não estavam vinculadas à universidade, né, esse movimento de quem faz pesquisa é quem está na universidade. Não, nós trabalhamos há 500 anos, é um modo de dizer, 500 anos é muito tempo. Há muito tempo, né? Aprendemos com Nilda e com Regina, de que no local onde trabalhamos, né, com as crianças, com os alunos do tamanho que temos, que nós podemos ser, eu acho que nós somos, às vezes não nos damos conta. Eu ia dizer podemos ser, não, eu vou mudar. Nós somos pesquisadores e pesquisadoras da própria prática. Muitas vezes não nos damos conta disso, que a ciência moderna nos ensinou que quem pesquisa é quem está na universidade. Eu vivo
Paulo Freire vai dizer, né, que faz parte da tarefa de ser docente pesquisar, né? Porque a gente pesquisa, onde é que as questões surgem? Para mim, as minhas questões de pesquisa sempre surgiram no chão onde eu piso, na sala de aula da escola, com as crianças, com as professoras, na universidade. E sempre me fiz perguntas, sempre escrevi sobre isso, sempre troquei com outras pessoas, nós sempre, né, Tiago? Sempre tivemos grupos onde a gente ia compartilhando as ideias. Tanto que quando descobrimos as redes de formação na América Latina, ficamos encantados e falamos, nós já fazemos isso há muito tempo, a gente só não nos nomeávamos como redes de formação. E logo, lógico, né? Criamos e nos nomeamos como uma rede que hoje está articulada a diferentes países da América Latina e que nas redes a gente percebe isso também. São professores que são da escola básica, que nunca atuaram na universidade e pesquisam seus cotidianos. E a gente sabe também que na universidade tem pessoas que estão na universidade e não fazem pesquisa. Entendeu? Então, é uma questão que eu acho que eu gosto da conversa por isso, porque é pensar junto, é pensar a partir. Eu posso até estar calada, mas às vezes minha cabeça tem ebulição ouvindo, aquilo ali se desdobra e tem um movimento de pensar de outros modos muito tempo depois até de uma conversa, onde eu fiquei mais quieta. Mas aquilo me provoca, porque isso é bonito, isso que você traz é lindo, Graça. Eu acho que isso é que mais nos encantou, sabe? De pensar o livro com pessoas que já pensavam a conversa, para a gente poder ir pensando, olha, vamos pensar modos outros de pensar a pesquisa, a produção do conhecimento. Vamos legitimar o que a gente vive na escola com pessoas de várias idades, pessoas de pouca idade, pessoas de muita idade, pessoas mais velhas, menos velhas, mas vamos pensar uma pesquisa, né, Tiago? O Tiago trabalha muito bem essa ideia que eu vou dizer agora. Uma pesquisa narrativa, porque uma pesquisa narrativa, nós também narramos o tempo todo, é uma pesquisa vida. É uma pesquisa vida. Eu nunca pesquisei nada que não tivesse uma relação direta com o mundo que eu vivo, com minhas perguntas, com a minha própria vida, né? Nunca pensei separado. Então, talvez eu vou dizer de novo, eu acho que a conversa ela abre uma possibilidade muito grande, sabe? Da gente ser mais afetado pelo que fazemos nas nossas ações de estudo, de pesquisa, de produção de conhecimento. E irmos nos afastando de uma determinada concepção de ciência que a gente não quer mais. Eu não quero mais, porque eu não quero, não me interessa. Entendeu? E ainda bem que eu posso optar por não querer. Porque às vezes, né, não sei. Mas é isso, já falei muito, tio. Né? Graça já entrou ali. Tiago, volta, por favor. Eu tô, na verdade, assim, super mexido, super tocado e vou ler algumas mensagens lá no YouTube e aqui também no Zoom, né? O Léo escreveu assim para a gente, aqui no Zoom mesmo. A conversa aproxima, cria laços e confiança no ato de pesquisar. Uma aproximação mais espontânea. A gente conversa em um momento e ela vai, a conversa, né, por muito tempo, e de vez em quando ela chega para novas conversas. Uma conversa vai alimentando a outra, como uma teia mesmo, né? E aí lá no YouTube a gente tem vários apontamentos, eu vou ler alguns. A Maria Helena Reis colocou que a conversa nos convida a se abrir, abrir-nos, né, ao sensível afetamento do acontecimento. Uma palavra que esteve presente tanto na fala da Carmen quanto na Graça. Acontecimento. Aí vem a Islém Machado e diz: conversa é um espaço ético, amoroso, que nos convida ao mergulho nas narrativas do outro. Elas nos permitem um olhar para dentro. Amo conversar pensando nessa dimensão. Aí a Ana Lúcia: conversa é um modo de reinventar a vida por meio da escrita amorosa. A Kate, nossa querida Kate, coloca, né, que a conversa implica circularidade das palavras, dos sentidos, dos gestos
e dos movimentos. A Juliana Vieira, desculpa, está perguntando como foi a escrita da carta com os estudantes surdos, já já eu conto. Renata diz que nós vamos confluindo e ganhando mais alcance, mais espaço, e nos interligando mais as múltiplas existências através da conversa, né? Isabel Lacerda diz que acabou de transcrever uma conversa e que foi... Cadê? Espera aí que eu vou descer mais, que está em muita coisa aqui. Que foi exatamente isso que aconteceu, né? Na transcrição dela, que os rumos tomados foram imprevisíveis e darão outros contornos à própria pesquisa. E a delícia do pesquisar é exatamente esse não ter garantias. A Soimara Emilião, nossa querida amiga, coloca que o nó da conversa é recortá-la para caber no tamanho da pesquisa, porque ela é maior que a pesquisa em si. Aí vai a Kate e coloca novamente que a conversa como metodologia de pesquisa tem apostado em novos significados, representações e modos de se investigar. Volta a Slane e nos diz que a conversa precisa ser real e lembra de Bell Hooks em Tudo sobre o Amor, né? Em que, para sermos amorosos, precisamos estar dispostos a ouvir as verdades e reafirmar essas verdades. A conversa desanca de relações de poder verticalizadas, coloca a Maria Helena Reis para a gente. Bom, Isso, a imagem sumiu aqui. a minha imagem sumiu? Peraí, acho que voltou, né? Voltou. Enfim, são muitos comentários, Carmen, e enquanto eu ia ouvindo você, Graça, e lendo os comentários, eu ia lembrando deste livro, que eu não sei se vocês conhecem, a ideia de uma filosofia negro-africana é de um filósofo camaronês que se chama Marcin Toa. E o que o Marcin Toa vai discutir nesse livro? Vai se ocupar da pergunta de se há ou não uma filosofia negro-africana. E ele vai chegar à conclusão de que há, mas que essa não é uma preocupação dos negros africanos, não. Eles estão mais preocupados com o assombro, com o maravilhamento, com a possibilidade de aprender de e com o mundo. Eles não estão preocupados com a forma como os ocidentais categorizam aquilo que eles fazem. E por que eu trago isso? Eu acho que é um pouco isso, esse movimento da afirmação da conversa e da narrativa como metodologia de pesquisa e como produção de conhecimento. A gente não está se preocupando se perspectivas hegemônicas ou tradicionais compreendem isso, ou como pesquisa, como ciência, porque os princípios, as bases são outras. A gente não está, nesse movimento de pesquisa, quem se desafia a conversar como modo de pesquisar não está preocupado. E eu não estou dizendo que outros modos de pesquisa sejam ilegítimos ou ruins ou piores, mas que a preocupação, que o interesse, que o compromisso ético, estético e político são outros. Aqui a gente não está preocupado em afirmar categoria alguma. Aqui a gente não está preocupado em descobrir verdade irrefutável alguma. Aqui a gente está preocupado em que as coisas possam ser indagadas, estranhadas, e que a gente possa perceber que os nossos pontos de vista são limitados e, às vezes, simplificadores da complexidade dos processos vividos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, que esse próprio movimento de conversar com os cotidianos, né, Carmen, com os sujeitos, foi nos mostrando a pobreza de seguir falando e conversando e interagindo sempre com os mesmos referenciais e com as mesmas vozes. Por isso, um outro movimento da pesquisa é afirmar a pluralidade. Afirmar a pluralidade não só no gesto de investigar, ou seja, a voz do outro que vem, mas também
outras vozes para polifonizar essa conversa. Então, são autores negros, são autoras feministas, são autores queer, são autores latinos, indígenas, porque se não for assim, a gente vai seguir acreditando que a árvore, por exemplo, é uma metáfora oposta ao rizoma, e não é, só vivendo sempre ali sob a Torre Eiffel para achar Tiago, isso. Tiago, essa foi uma outra conversa no pé da cachoeira. Vai, Tiago, fala da água. A gente Pois olhando é, para a água e pensando. eu e Carmen lá no pé da cachoeira conversando dentro da floresta da Mata Atlântica, né? Que a gente aqui tem a sorte de ainda ter Mata Atlântica aqui no nosso bairro, com 4 cachoeiras, e a gente conversando. A gente ama, por exemplo, a teoria do Deleuze. A gente ama a ideia do rizoma. Agora, é um disparate, eu acho que eu posso dizer assim, achar que a árvore pode ser uma metáfora contrária ao rizoma. Não existe neste nosso planeta nada mais rizomático do que uma árvore. Ela é tão rizomática que ela simplesmente garante o ar que a gente necessita para viver. Sem árvore não há vida. Começa por aí, ou seja, ela já está enrizomada aí. Mas, além disso, quando a gente olha a dança das raízes em uma floresta, a gente vê que as árvores conversam, a gente vê que as árvores se enredam. Quando a gente vai para a floresta amazônica e sobe e olha a floresta por cima, ninguém pode dizer naquele oceano de verde onde uma árvore começa e onde outra termina. Agora, eu vou dizer para vocês, isso os povos da floresta sabem desde sempre. Eles não precisam que a gente diga, mas a gente, para se dar conta, a gente precisa que eles nos afirmem, como diz o Krenak, essa ancestralidade, esses conhecimentos. E por que eu estou trazendo isso? Porque conversar é também sobre isso, é mergulhar na cosmologia, em outras cosmologias, é mergulhar em outras perspectivas de mundo. Só assim a gente vai perceber, por exemplo, que uma estudante negra, como era Camila Carmen, lá no ISERD, escreve numa produção da alfabetização inicial que a escola dela é a melhor do mundo, não é só porque ela pode escrever o que pensa, como pensa e com gêneros encarnados, não, mas é também porque ela pode se ver afirmada e bonita no corpo afirmativo de uma professora preta. E como é que a gente se dá conta disso? Conversando com as autoras pretas, conversando com a produção negra. E aí, gente, não é porque muitas vezes a gente não traz para o debate certas dimensões, não é porque a gente é sacana, não. É porque a gente se constitui nesse mundo. E afirmar a conversa é justamente perceber que a gente precisa polinizar e polifonizar os nossos discursos, as nossas falas. Senão, a gente vai seguir acreditando que esse mundo produz desperdício da experiência. É mentira. É mentira. Eu aprendi com a Silvia Rivera Cusicanqui, que é uma indígena epistemóloga boliviana, que não existe desperdício de experiência. Existe negação, existe violência, e existe, por exemplo, tentar dizer que a produção intelectual dos africanos não é filosofia. Existe a violência colonial que quer eufemizar sua violência através de discursos mais brandos. Quando eu digo que estão desperdiçando a experiência, eu deixo de dizer que os corpos, frutos dessas experiências, são aviltados, mortos, assassinados, violados, violentados, silenciados. Isso não é negação da experiência, isso é genocídio. É o genocídio do povo negro, como Abdias do Nascimento já denunciava. É o genocídio do povo indígena. Quantos saberes foram não desperdiçados, mas negados, mas quase apagados no nosso país, que tinha mais de 300 línguas orais sendo ditas, e hoje só tem mais de 120. Então, é uma dizimação
de saberes, de experiências, de vivências, que conversar é também um reconhecimento de todo esse estado de coisas e um compromisso ético. Por isso que eu acho que conversar é um gesto contracolonial de pesquisa, porque é afirmar o nosso lugar de inacabamento, a nossa impossibilidade de compreender a complexidade das relações sociais e uma tentativa de se aproximar desses mundos de sentido. Para resolver os problemas que está aí? Não, para aprender com eles. Para colocar o pensamento em movimento com eles. E aí, Carmen, eu quero encerrar minha fala aqui dizendo o seguinte: para mim, por isso, conversar como pesquisar é, de alguma forma, compor uma cartografia narrativa dos espaços-tempos vividos, como para convidar. Aí eu lembro lá da filosofia com crianças que a gente vivenciou, com as crianças da educação infantil de 4 anos. Já iam dizer que isso é maluquice, que criança de 4 anos não faz filosofia, mas faz. Mas fazem e nos convidam a perceber os limites que nós adultos, do nosso lugar de suposto sujeito de conhecimento por conta do adultocentrismo, acabamos cristalizando. E conversar serve para tudo isso, para perceber como as relações educativas com as crianças são adultocentradas e invisibilizam, e negam, e abafam os saberes infantis, serve para nos mostrar como a educação sempre foi racializada. Quando a gente conversa no cotidiano da escola, a gente vai perceber que a educação sempre foi racializada. Hoje, o debate não é racializar a educação, é justamente abrir outra frente de racialização que não seja a negação, a invisibilização e a demonização dos corpos negros. Mas, para isso, a gente precisa conversar, porque, do jeito que Guimarães Rosa dizia, que o que a vida demanda da gente é coragem, a conversa também demanda da gente coragem, de colocar as questões que têm que ser enfrentadas e debatidas, né, Carmen? E qual coragem? A coragem de perceber que nessa relação não tem mocinho e bandido. Somos todos humanos e complexos e, portanto, todos agentes de todos esses sistemas de violência e opressão. Nós também produzimos racismo, nós também produzimos machismo, nós também produzimos ouvintismo nas nossas relações. Conversar é sobre se dar conta disso, inventar com os outros modos de desmontar essas estruturas, no mínimo, no íntimo, na relação, no pequeno ali que eu aprendi com Carmen Sanches desde a graduação, e aí eu vou terminar com esse grande aprendizado, Carmen, que eu trago para a vida e que você me proporcionou. A gente nunca sabe os desdobramentos de uma ação, por menor que seja o gesto, por minúsculo, mas a gente não sabe quanta polinização aquele gesto, aquela sementinha é capaz. E a conversa, me parece, que é um pouco disso também. E é o que os colegas estão falando aqui no YouTube, né? Tiago, porque é um princípio constitutivo da episteme da complexidade. A conversa está inscrita no episteme da complexidade, não da simplificação, né? E aí, quando você fala, eu abro aqui o nosso próprio texto e penso assim, o que é que eu gosto muito da conversa? O conversar pressupõe a circulação da palavra. A Kate traz essa palavra, essa ideia da circularidade, né, da circulação da palavra, numa perspectiva de desestabilizar relações de poder verticalizado e, portanto, colonialista. Sabe por quê? Porque, como nos ensinou há muito tempo, né, Michel Sirtot, a conversa não possui proprietários individuais e não pertence a ninguém. Eu amo isso. Eu amo isso. Sabe? Da gente pensar um modo de vivenciar a pesquisa, uma metodologia que é a conversa,
E a conversa não possui proprietários individuais e não pertencia a ninguém, porque, ao mesmo tempo que ela não pertence a ninguém individualmente, ela é constitutiva de todos e todas e todos nós. Por isso que é muito, para mim, é muito potente, né? A gente se arriscar a pensar a conversa com metodologia de pesquisa. Que é isso, a gente corre riscos. Que como vou fazer? Como faço? Como escrevo? Como lido com isso? Mas eu acho que isso que é o bonito de pesquisar, né? Se já tivesse tudo pronto, eu acho meio estranho. Mas também eu sou filha de Reginaldo de Garcia, que sempre gostou do que ainda não está dado como pronto, como, né? Eu gosto dessa novidade. Eu não sei se... Bem, eu queria só contar. Eu acho que a gente já está, não sei, Tiago, agora, Graça que está aí vendo as horas, eu não estou não, hein? Pode ficar tranquilo. Tá bom. Esse é um outro livro que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, Ponta Cabeça, quem já conhece, né? Acho que é um dos últimos desse professor querido, né? Professor da UERJ, lá da UERJ de Caxias, Luiz Rufino. Gosto demais do Rufino, demais. Chama Ponta... O título já é muito bom, né? Ponta Cabeça, Educação, Jogo de Corpo e Outras Mandingas. E nesse livro, ele vai nos dizer, eu quero ler só um pedacinho muito lindo, que é a fala de uma senhora, porque é isso, é o que Tiago estava trazendo, né? É um, é um modo como, aí, o que que eu quero ressaltar? É um modo como o Luiz Rufino pensa e vivencia a pesquisa, as pesquisas que ele realiza. Isso é receita? Não, não é. É o modo que ele faz, mas o modo que ele faz pode nos dar ideias, pode sinalizar algumas possibilidades. Ele, nesse livro, ele conta que ele, um dia, estava lá na faculdade. Quem já foi na UES Caxias sabe que a faculdade ela está instalada num prédio que é um prédio do CIEP, né, que tem um prédio do CIEP, né, que é a faculdade, então tem as rampas. Ele termina uma aula, eu acho que foi de pesquisa, epistemologia, não sei bem, ou uma aula na graduação, vai descendo as rampas e vai tomar um ar lá embaixo, no térreo, né? Andar no piso, no início, quando a gente entra no CIEP. E ele diz que tem uma parte lá no CIEP, eu já fui umas 3 vezes lá, mas eu não sei se já existia quando eu fui esse canto, que é um espaço onde tem muita coisa plantada, ervas, árvores, coisas frutíferas, e tem um banco. Aí ele senta no banco ali e fica tomando um ar ali embaixo. Aí ele diz que vê uma senhorinha entrando, né, pela porta do CIEP e ela vai se dirigindo a esse espaço que tem ervas e tudo. Aí ele diz que fica observando, né? Eu tenho que ler porque é muito lindo, né, o modo que ele escreve. Eu observo, ainda sou até os dias de hoje uma criança de quintal. Essa marca não se apaga. Tenho o quintal como um primeiro lugar de experimento e persigo a questão lançada pelo filósofo, que bem diz que os lugares em que brincamos são os chãos que nos firmam enquanto corpo e experiências. O filósofo é o Walter Benjamin. Aí ele diz que observa a senhora que vai entrando e vai se aproximando de um pé de boldo. Diz que tem boldo, a gente sabe que dá uns, pode, né, quando ele está bem, né, ele cresce, dá um pé grande. E aí ele fica observando a senhora caminhando na direção dos pés de boldo. Aí ele escreve assim: pronto, minha toa. Parto em direção e, ainda distanciando, acompanho catar umas folhas e arrumá-las na palma de uma das mãos. Ela sai em direção ao portão principal para acessar a rua. Aperto o passo, emparelho com ela e, com a cara de pau que veste os curiosos, mando de primeira. E eu diria, com a cara de pau que, né, e quem faz pesquisa narrativa, pesquisa vida, aí ele vai e diz: essas folhas são boas para curar ressaca, não é? Era a minha aposta no auge daquela manhã de segunda-feira. Assim, boldo e ressaca se embrenhavam para parei um dedo de prosa. Bom dia. É bom para ressaca sim, moço, mas não é bom só para isso. Com a sensação de que as palavras se atariam para fazer caminho, acompanhei a senhora pela rua e, munido de uma única flecha, atirei. A senhora me perdoe a intromissão, mas é bom mais
Mas é bom mais para que essas folhas? Dali em diante, se abriu foi um caminho para arrumar a prosa. Eu diria, abriu um caminho para uma conversa, né? E aí a senhora responde: Olha, seu moço, isso é bom para curar cansaço, mas é bom também para insônia. É bom para quem sofre de pressa, como também é bom para recuperar sonhos. Para tratar o esquecimento, você apanha 8 folhas dessas e coloca na fronha do travesseiro. E o moço dorme, que é uma beleza. Chega a catar as lembranças de volta. E aí ele vai, né? O filho vai pensando a partir do que essa senhora falou, a partir da conversa que se abriu, a prosa que se abriu com essa senhora que foi catar a folha de boldo. E aí ele vai terminar essa parte, ele vai trazer a Krenak, outros autores, terminar essa parte dizendo assim: saltavam questões. A sociedade que padece de cansaço não lê a folha de boldo. Ele se pergunta. Estaria ali uma das pistas de cuidado para as mazelas desse tempo, escrita na EV Babá? É possível que as folhas nos digam muito sobre como curar nossos males. Entretanto, há de saber despertá-las e fazer o preparo certo para que elas se tornem remédio. E aí vai conversando nessa parte do livro dele sobre esse encontro não planejado. Essa prosa que aconteceu e uma conversa que aconteceu para além do que ele traz aqui, e aqui ele traz para dizer, e eu gosto de ler porque eu gosto muito do modo como ele escreve, e, e eu acho que nos mostra um pouco como cada um vai encontrando, né, Tiago, um modo de trazer as conversas, as prosas que tem, o que pensa, o que se dá conta, como articula com os autores com os quais trabalha, né, as pesquisas que realiza. Quem conhece o Luiz Rufino sabe o que ele diz. A metodologia dele, ele diz que trabalha com encontros e prosas. Ele usa muito a palavra prosa, mas ele disse assim, em diferentes lugares onde ele está, não somente na escola, ou na rua, num bar, num espaço, no ônibus, ele vai conversando, ele vai puxando prosa, ele fala puxar prosa, ele vai puxando uma prosa, e esse é o modo dele pensar, né, dele fazer pesquisa. Eu acho lindo, sabe, o modo como ele escreve, o modo como ele traz a fala do que a senhora nos diz. E aí a Graça dizia, né, a conversa, né, o falar, o narrar. A senhora narra, conta o que ela sabe. Para que a folha de boldo é boa? Né? Para que a folha de boldo ajuda em quê? É conhecimento construído na experiência, na vivência, numa vida de uma senhora que aprendeu a lidar com as ervas que estão aí. É isso é conhecimento, é produção. Interessa a ciência moderna? Talvez não, talvez vá começar a interessar um pouco, mas eu sei que me interessa. Interessa as nossas pesquisas vidas, as nossas pesquisas narrativas. Por isso que eu queria trazer essa arte, porque são modos, né, que não estão prontos, não estão dados a priori, mas que eles vão ganhando forma, vão ganhando vida, né, porque essa forma é uma vida, eles vão se ganhando corpo, né, nas palavras que eu escolho, no modo como eu escrevo, como eu elejo escrever. E nesse caminho, Tiago, você falava, né, a fala foi linda, te ouvir, né, eu acho que a gente vai nesse movimento produzindo um conhecimento que agora nem parece tão evidente para nós, mas eu penso que daqui a um tempo que a gente nem vai estar mais por aqui, a gente já vai estar também como negro misto ancestralizado, né? Mas as pessoas vão dizer assim, na década de tanto, no século XXI, né, grupos foram trabalhando com a episteme da complexidade, a narrativa, pensando pesquisas vidas, né, conversa com metodologia de pesquisa, e a gente, quando olhar para trás, quando puder olhar para trás, vai vendo esse conhecimento que está aí, para mim é como um caldeirão de bruxa, né? Que está ali acontecendo, mas a gente está muito envolvido nessa produção. E às vezes a gente não consegue estar tão envolvido, né? Se dar conta dessa boniteza
uma fala muito querida para Paulo Freire, que eu sempre que eu falo, eu lembro de Paulo Freire, do processo que estamos a viver, né? A vivenciar. Eu acho que é um pouco isso, né? É um tanto disso, né? É um convite para a gente, sobretudo para a gente se arriscar. Mas também como viver, né, assim, pesquisar sem correr risco, né? Eu acho que abre possibilidades, sabe? Possibilidades que são muito importantes. E aí, quero de novo pensar, eu e o Tiago olhando para as árvores, olhando as raízes, e imaginando, né, o que está abaixo da terra que a gente não vê, e aí ver também, e se dar conta também como é que a gente, nós também, né, a ciência moderna nos ensinou muito ao pesquisar, muito tendo como referência o que a gente vê. O que a gente não vê, mas sente. O que a gente não vê, mas reverbera em nós. O que a gente não vê, mas imagina. Faz parte do pesquisar, faz parte da produção de conhecimento, faz parte do conhecer. Tia, quer voltar lá para trazer uma? E vocês, quem está por aqui? Ninguém vai abrir essa câmarazinha aí, não? Pois é, Carmen. Eu estava aqui te ouvindo. Ah, Inês, vamos, Inês. Que boniteza ouvir vocês e estar nessa roda, gente. Que boniteza as palavras de vocês enredadas com as outras também, os trechos que o Tiago foi trazendo e compartilhando. E eu fiquei pensando aqui, de tudo que vocês trouxeram, como que os movimentos vão transbordando. Em muitos momentos, vocês, um fio me parece muito presente nessa discussão. A pesquisa ou a vida, pesquisa, a formação, como conversa. Um modo de dizer é a conversa como metodologia de pesquisa. Mas no que vocês trouxeram, tem também outro modo de dizer. Assumir essa conversação enquanto dimensão epistemológica, política, ética e estética, como um modo mesmo de afirmar a produção do conhecimento. E aí, como vocês disseram, a partir de outras referências, de um outro lugar, de compromissos outros. Uma questão também que eu gostaria de conversar com vocês é que assumir essa dimensão nos nossos textos, e temos tentado fazer isso no GPEC, no Polifonia, no Vozes, traz para nós um transbordamento da conversa dentro do próprio texto. É uma conversa conversante com todas as professoras narradoras que estão conosco, e essa conversa vai para o texto, se materializa no texto. E aí, no texto, temos tentado assumir a conversa, uma roda de conversa que materializa esse texto. Então, temos ali a pesquisadora, narradora, professora, estou usando aqui o feminino, englobando aí todes, porque temos muitas, né, no nosso coletivo, professoras, narradoras. Então, é essa experiência da professora pesquisadora narradora no diálogo com as outras que estão naquele movimento de produzir conhecimento e com autoras e autores. E daí, a conversa deixa de ser a dimensão, digamos, de produção das fontes narrativas, para se colocar num sentido mesmo de compreensão epistemológica de um outro modo de conhecer, que é levado para os textos, para as teses, para os artigos, para as dissertações, textos conversantes. Muito obrigada, porque o livro de vocês e as nossas conversas ao longo desse tempo têm polinizado muitas coisas boas,
modos outros de viver, narrar, pesquisar e informar. Bom demais estar com vocês. Ai, tão bom te ouvir, Inês, tão bom. Se anime, vamos pensar dar continuidade a outros livros que vão trazendo, né, modos de pensar, o conversar, como pesquisar, pesquisar conversando. Você usou, né, disse de um jeito bonito também, uma conversa conversante. Bonita essa ideia da conversa conversante. Né? Eu lembro que foi num encontro lá no Unirio, você lembra disso, Tiago? Você estava no encontro no Unirio, acho que foi uma defesa que depois a gente que teve uma conversa, acho que foi lá no Unirio, que estava a Adriana Hoffmann, estava um professor da UERJ com quem ela trabalhava, e Hoffmann, né? E a gente foi e falou assim, mas por que não? Por que vocês não pensam um livro para pensar a conversa, né, no campo que vocês trabalham, que é esse campo das redes não como a gente pensa lá, redes de tecnologia, né, nesse campo. E aí isso aí foi indo, foi indo, foi indo. E é isso, tem que transbordar, não é propriedade de ninguém, não é, ninguém é dono, né? Então vamos lá, vamos pensar aí, ó, outros escritos aí, Inês. Eu conheço bem até porque participei agora, né, há pouco tempo, de algumas bancas, né, do Guilherme, sua, há pouco tempo, de Adriana Barani, que é muito, muito que dá vida a essa conversa conversante. Uma roda de conversa que acontece, e é uma roda de conversa que acontece enquanto se pesquisa, enquanto se pensa um grupo, um coletivo, ou pesquisar. É lindo demais isso, é isso. É sobre isso, é com isso, né, que a gente vai produzindo conhecimento. E vamos lá, é bacana também. Isso está nas dissertações, né, que eu li, mas quando a gente faz em forma de artigo, faz em forma de livro, circula muito mais, né? Então, vamos lá, vamos nos animar e pensar aí esse modo de estar circulando, compartilhando, né, o modo como os grupos, as pessoas vão pensando esse pesquisar, conversando, conversar, pesquisando. E principalmente, sobretudo, né, pensar a produção do conhecimento e a conversa como constitutivo dessa produção. Né, Graça? Porque ela é constitutiva da nossa humanidade. É. E eu fiquei pensando aqui, né, nessa conversa toda aqui, posso? Ah, então, nessa conversa toda aqui, Nem posso, entra na conversa. estou aqui. O quanto pensar a conversa é também pensar a escuta, né? E a gente acaba falando muito pouco da escuta, né? E aí pensei no Rubem Alves com a escutatória, né? Com a ideia da escutatória, mas pensar essa escuta, porque na pesquisa muitas vezes a gente parte já de questões que a gente imagina, né? A gente acha, ah, não, então eu vou escutar, vou conversar para pensar isso, ou conversar para pensar aquilo, e o quanto, quando a gente se abre para essa escuta na conversa, a gente vai mudando os rumos, né? Se a gente de fato escuta, a gente vai mudando os rumos, né? Na pesquisa. E aí, Carmen, você falou, resgatou essa ideia, né, de ser professora primária da sala de aula, enfim. E eu acho que eu, hoje, conversando com uma colega, falei sobre isso, né? O quanto a escola nos ajuda a pensar a pesquisa, porque tem movimentos que são muito próprios dos dois, né? Que é quando você escuta, você vai mudando esse rumo, e quando você escuta, Tiago, acho que trouxe isso também, né? Quando fala de escutar os estudantes do INES, o movimento que se deu a partir disso, o quanto a gente vai mudando o rumo, né, do que a gente tinha pensado a priori, porque a gente sempre está pensando alguma coisa a priori, né? E como é importante a gente ir escutando
e destecendo, como diz a moça a Marina Colasanti, na Moça Tecelã, né, as ideias que a gente tem. E essas ideias que são destecidas para que a gente possa botar outras também no nosso lugar, nesse lugar, né? Desaprender para aprender. E isso só é possível quando a gente escuta, né? E eu acho que a gente acaba, no cotidiano, escutando muito pouco. Enfim, fico também, estou aqui com a cabeça remexendo, anotei muitas coisas, até porque hoje eu e Soimara, a gente está escrevendo um texto. Nossa, vocês foram falando aqui, eu fui colocando muitas questões para a gente pensar, né, juntas, e penso também no cotidiano da sala de aula. E aí a gente teve uma professora de prática de ensino na UFRJ, que ela falava muito isso para os estudantes estagiários, né? Que a gente precisa escutar. E esse exercício de escuta que a gente faz tão pouco, ele é extremamente difícil. Então, eu lembro das estagiárias dando aula, né? Porque elas precisam dar aula lá no final, enfim. É, e aí, tentando fazer esse exercício da escuta, né? Mas também aquilo é tão novo que você não muda o rumo, você escuta e continua onde você está, você escuta e continua onde você está, né? E o quanto é importante a gente escutar para a gente poder fazer a mudança de rumo, né? Para tudo, na pesquisa, na sala de aula, enfim. Estou aqui pensando alto. Mas é um ressalto muito importante, porque me lembra muito também, né, um trechinho que a gente até tem como epígrafe, mas acho bacana, porque tem tudo a ver com o Jorge Larousse diz que assim, é um trecho pequeno de um texto maior, né? É pequenininho. Nunca se sabe aonde uma conversa pode levar. Uma conversa não é algo que se faça, mas algo no que se entra. E ao entrar nela, pode-se ir aonde não havia sido previsto. E essa é a maravilha da conversa, que nela pode-se chegar a dizer o que não queria dizer, o que não sabia dizer, o que não podia dizer. Eu acho que é um pouco que você estava destacando, né? E talvez essa seja a maravilha e o desafio maior da conversa. Tiago, eu estou lembrando que você ia contar uma coisa das cartas, né? Alguém. Ah, eu posso contar em outro momento, Ah, tá bom. Mas só. só vou só vou dizer que foi uma produção coletiva, pensada com a turma, que foi escrita em português, mas toda discutida em língua de sinais e depois gravada pelos estudantes, traduzida em língua de sinais. Agora, o que eu queria chamar a atenção, assim, foi algo que alguém escreveu lá no chat, que a conversa é o modo, diria eu, vital, do que eu lembrei do que eu li, né? Vital de produção e tessitura do conhecimento nos cotidianos escolares. É o que nós, professores, já fazemos nos corredores, nos cafezinhos, na sala de aula, nas salas de aula, e é também o modo como os saberes ancestrais dos povos da floresta e dos povos da diáspora, que não tinham literatura, tinham oralitura, se fez presente. Ou seja, na verdade, a gente só está aqui afirmando um modo ancestral, que está aí muito antes da gente chegar, né, com bíblias, armas e barcos para invadir tudo e fazer a desgraceira histórica que a gente fez, mas que nada é uma coisa só, também nos permite estar aqui tendo essa conversa e recuperando esse futuro ancestral no dizer de Krenak, né? Não sei se tem tempo, Graça, mas eu gostaria de ler um poema, se tiver tempo. Tem sim, querido. A gente ainda tem 20 minutos, se a gente quiser. Ah, então eu vou ler um poema de minha autoria, que eu acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente está conversando, que se chama Cotidiano, Cotidianos. Acho que Carmen, Graça e alguns colegas, alguns já conhecem. Mas diz assim, ó: o cotidiano não cabe no cotidiano, transborda, espicha sempre um pouco além do que a linguagem dá conta, do que os passos alcançam, do que o próprio além pode imprimir. O cotidiano não cabe no cotidiano. Esgarça os limites, farrapos de trincheira já sem cor. E estilhaça ideias cristalizadas, pão duro e borulento, sem sabor e sem textura.
O cotidiano não cabe no cotidiano. Poliniza os sentidos, tateios e escutas com o corpo todo, encarnado, excitado, atento, aberto, infindo. O cotidiano não tem limites, porque o corpo não tem limites. Performa, samba, desliza. Na cadência dos pés inventa caminhos. É sempre um pouco mais além de si mesmo. Plural, plurais, cotidianos. Corpos que dançam e escrevem. Corpos que tremem, corpos vivos. O cotidiano não cabe, não, no cotidiano. Cotidianos proliferam. Terra fértil e areia fofa, brotação e pegada deixada no andarigar da vida. Sementes que parem florestas, florestas que parem sementes. Passos e marcas que inventam caminhos. Pés. Difícil mergulho inicial. Por artistagem, na arte sagrada de traquinar meninagem, na tessitura de nossas vidas bonitas. Indagações afetivas da vida que constela, da presença que conversa, dos silêncios que são gritos. Escutar o mundo visualmente, empretecer a mirada, latinizar nossas linguagens, polifonizar as vozes em nossas conversas e já afirmar as presenças. Pesquisamos, vivíamos, pensamos, sentimos presenças. Outros em mim, outros em nós, nós outros, nós outras. Nos ecos do cotidiano, escuta visual, e ir ao encontro de outra presença, brincar com a linguagem, fazer meninagem, afirmar mundos de sentidos em nossos próprios mundos. Cotidianos, forças que nos saculejam de nós mesmos, ruas cheias de gentes e cores e cheiros e sabores, roçar com os pés os territórios que nos constituem, meninar a vida como os ibejis, para vencer a morte e ressuscitar nossos vivos. Não sei, esse poema, talvez porque a conversa, seja também aí, gente, uma pesquisa, um convite para ressuscitar os vivos, né? Que a gente às vezes anda tão morto que tá aí esse convite. Não sei, não sei. Queria compartilhar com vocês. Estou vendo o Carmen aí se coçando. Fala, Carmen, fala. Que legal. Lindo, lindo, potente. Ai, nos convida muito a sentir. Acho que está precisando muito, né? Tem uma pergunta aqui, Carmen. Bom, tem várias falas, mas a Márcia Pena, a Lilianês diz que ser pesquisadora como quem conversa é ser uma escutadeira. E para ela é ser uma escutadeira feminista, tá? Que provoca afetos, se escuta com o corpo, reconhece a outra como falante. Enfim, conversar implica que haja entrega na escuta. Acho isso muito lindo, muitíssimo lindo. E, Lilian, quero ler isso na tua tese, tá? Vou logo te dizendo aqui, que a Lilian é uma orientanda querida. E a Márcia Pena pergunta se a gente poderia indicar textos, referências sobre conversa como metodologia de pesquisa. Eu digo que tem várias referências muito bacanas, muito boas. Jogar, por exemplo, no Google, Graça Reis, rodas de conversação, vai aparecer uma porção de coisa bacana. Se jogar também investigação vida, vai aparecer, a gente tem texto publicado na Teias, na revista Educação, tem um que eu gosto muito que se chama Chuva de Estrelas, tem o livro de metodologia de pesquisa conversa, tem também ele traduzido em espanhol, um capítulo lá que a gente publicou, enfim, tem uma rede, um quilombo inteiro, uma ciranda, uma aldeia, uma constelação de autores que vem se debruçando sobre essas questões, né? Aqui a gente tem a própria Carmen Sanches, a Graça, a gente tem o Ferraço, enfim, esses autores do campo da narrativa e dos estudos com o cotidiano vêm muito pensando sobre isso. O próprio Carlos Sclia
vale a pena ir no Google, dar uma jogada, que vai aparecer muito texto publicado em revista, aberto e gratuito, além dos livros, das publicações todas, né? Tem um livro em especial, que eu nunca lembro do nome, mas que eu amo e que Graça pode me ajudar, porque foi Graça quem organizou esse livro, que ele é da capa, Graça, laranjinha, ele é da capa laranja, ele tem um círculo assim na frente, e é sobre narrativa, pesquisa, conversa com o professor, e nesse livro em especial tem um artigo da Graça, um capítulo sobre roda de conversa, que eu amo com todas as minhas forças, né? E eu estou falando da Graça, mas lá está a própria Carmen, com a Érica Carmen comigo, tem outros professores, além desse livro, enfim, tô só respondendo, já falei de um monte de referencial, mas tem muitos referenciais, livros e artigos, lives na própria FOPEM, outros congressos da área que vão trazendo essas mesas e vão, sobretudo a partir da pandemia, é, possibilitando outros espaços e outras formas também do conhecimento circular para além dos textos. Então, gente, tem muita live, tem muita coisa bacana que ficou aí registrado, tá? É, tem gente falando do poema, tem gente falando do Chuva de Estrelas, pesquisa com formação de professores, roda de conversa e narrativas de experiência. Esse é o livro organizado pela Graça e pela Inês Barbosa. Enfim, é isso, Marcos, querido, dizendo que esse poema está lá no livro, na tese dele, porque foi um poema escrito em homenagem ao GE Cotidianos da Amped, e a nossa Nanã, eu brinco que a nossa Nanã, Nilda Alves, que está lá junto com Inês Barbosa, não, desculpe, com Regina Leite Garcia, estão lá atrás, eu diria, na brotação das sementes que hoje nos possibilitam andar Isso. sobre esse solo enraizado, pensando na floresta como as árvores que conversam e que são rizomáticas, não tem nada de paradigma arboral igual a Torre Eiffel lá, isolada e sem conversar com nada. Isso foi uma viagem do Deleuze que eu amo, mas ele viajou na metáfora. Nesse solo enraizado e aterrado, Nilda Alves, Regina Leite Garcia, Corinta Geraldi, lançaram sementes. Eu acho importante a gente dizer isso, porque um gesto também da conversa, alguém perguntou um pouco mais sobre a conversa como gesto contracolonial, é também isso, o reconhecimento de quem vem antes. Na língua brasileira de sinais, o sinal de ancestralidade é lindíssimo. É assim, tá aqui a pessoa, isso aqui é uma pessoa, as duas perninhas estão aqui, né? A pessoa andando, está lá, e ancestralidade, ó, é todo o caminho, todo o percurso que vem antes. Então, conversar tem a ver também com esse reconhecimento de quem vem antes e, vindo antes, está agora presente em nós. O lugar da presença é a corporalidade encarnada. Isso é um ensinamento dos povos originários, dos povos ancestrais, e que precisa estar presente e pulsante na conversa. Porque se a gente não reconhece os outros que nos constituem, dificilmente a gente abre espaço para a escuta. Porque não existe escuta sem reconhecimento. É por isso que o Ferraz, Carlos Eduardo Ferraz, vai lá e diz que quando a gente entra no cotidiano da sala de aula de uma professora, a gente pede licença. Pedir licença é o mesmo gesto quando você entra no terreiro, é o mesmo gesto quando você entra na mata. E por quê? Simplesmente porque é um gesto de reconhecimento do outro enquanto sujeito legítimo, potente, na relação, enfim, essas coisas todas. Carmen, você abriu aí o microfone, eu acho que ressoou aí alguma coisa. Eu ia nem. Passou já. Mas eu acho lindo isso que você traz, e é isso, né? Eu gosto muito também, e é importante, né? A gente vai, as pessoas que. As pessoas, né?
com quem a gente vai aprendendo, a gente vai construindo, né, e compartilhando conhecimentos. Algumas já se ancestralizaram, outras estão aqui conosco, mas honrar essa presença em nós é sempre importante e necessário. Então é isso, né? Regina, Corinta e Neuda, elas abrem, né, essa possibilidade. Eram três professoras, três mulheres, amigas, que conversavam entre elas muito, porque eu fiz muito, presenciei muito esses momentos de conversa, e muitas ideias, conceitos foram sendo gestados nessas conversas, né? E teve um campo aí, o campo dos estudos e pesquisa com os cotidianos, foi sendo gestado e continua, está aí. E eu vou insistir, né? Porque enquanto você estava falando, né, estava muito forte também esse movimento de que tudo isso que a gente vive é isso, é esse conhecimento sendo acontecendo, essa produção acontecendo, a gente está vivendo. Tão bom, né, a gente se dar conta e saber disso, né, que esse conhecimento está acontecendo, está aí, está sendo tecido. Por isso é isso, tem que escrever, tem que publicar, tem que conversar, tem que polinizar, né? Igual passarinho, né? Passarinho, por onde ele anda, vai, as sementes vão sendo jogadas e aquilo ali vai nascendo todo tipo. Aqui na minha varanda que nasce aqui de coisa que eu não sei o que é, mas porque eles vêm comer banana e tudo brota na terra, né? É isso, né? Isso no conhecimento, esse polinizar, né? Que vai sendo compartilhado. Obrigada. Eu não sei se a gente vai fechando, vai finalizando, não tenho noção. Faltam Então, 10 minutos. Se alguém quer fazer alguma fala, se quer trazer mais ainda alguma pergunta de lá, tipo, alguma coisa aí para destacar, ler aqui, lá do outro grupo, né? Quem está aqui também, eu acho que, não sei, eu Graça, poder. pedi que todo mundo abrisse aqui a câmera para a gente fazer nosso fechamento aqui coletivo, tirar uma fotinho, né? Mas pensar isso, né? Que essa coletividade, quem se juntou aqui, né? Por meio do Zoom ou por meio do YouTube, que está aqui, que participou ativamente, né? De fato, uma alegria infinita. Quero muito deixar registrado. E aí pensei assim, eu queria fechar lendo alguma coisa, mas a única coisa que eu vou conseguir ler é uma coisa muito curta aqui, né, que é a abertura do livro de vocês, né, que é um texto bem curto do Carlos Scliar, que ele vai chamar de Elogio à Conversa, em forma de convite à leitura, em que ele abre o livro, e aí 1000 coisas sublinhadas, mas eu escolhi uma, né, que eu acho que super se relaciona com esse encontro, né? E ele vai dizer assim: uma conversa reúne pelo menos duas fragilidades. Só a confissão da mútua fragilidade, quer dizer, do que não sabemos, do que não podemos, instala uma relação conversacional. E eu escolhi esse trecho porque vocês falam disso, né? Falam dessa possibilidade da gente reconhecer o nosso inacabamento, né? Sair do lugar das nossas certezas, aprender com os problemas que surgem nas conversas, né? Nos problemas dos outros que a gente vai conhecendo, reconhecendo, né? E, e aí eu coloquei ali uma coisa que uma vez o Tiago falou, ele não falou hoje, quer dizer, ele até falou, mas ele não falou esta palavra, mas é uma palavra que eu gosto muito quando a gente fala da pesquisa narrativa, né? Que é pensar esse espaço de denúncia, né? De denúncia de tudo o que ocorre, das vozes que a gente escuta, né? Das conversas que a gente pensa e participa, enfim, também como espaços de denúncia, né, que eu acho muito importante. Quero agradecer imensamente, mais uma vez, quem está aqui presente nesse espaço, quem está ali assistindo. Algumas pessoas ficaram caladinhas, mas colocaram muitas questões lá no YouTube. Um monte de gente saiu daqui e foi para lá, né, porque lá estava mais quente, né?
E agradecer, então, o Tiago, agradecer a Carmen. Quero saber se eles desejam falar alguma coisa. Antes de fechar, eu quero botar já o card do nosso próximo encontro, que também vai ser quente, né? E vou passar a palavra para o Tiago e para a Carmen para a gente poder fechar aqui, tá? Eu só quero agradecer e dizer que o FUPEM é babadeiro. Para não Não é? perderem o próximo, vai estar lá Léo e Daniel, se eu não me engano, né? Vai ser Isso. maravilhoso. Não percam. Semana que vem, eu acho já, né? É. É verdade. Também quero muito agradecer esse encontro. Gosto muito dos encontros. Sempre me pergunto, né? Algo que a gente estava lá pensando em filosofia com as crianças. A gente sempre se perguntava, né? O que pode um encontro? Eu acho que o encontro é isso, né? Muito bom esse encontro. Alegria de mesmo remotamente estarmos reunidos e que esse encontro possa ir reverberando e nos traga boas ideias, boas transgressões, boas desobediências, esses cânones tão estruturadinhos, esses modos de pensar, né, que às vezes vão nos amarrando, né? E como o Tiago, né? Semana que vem, Léo, que está aqui, Daniel, esse querido, professor amigo, vai estar também aqui nesse, nessa roda. Quero muito sexta que vem. Acho que eu posso estar junto para acompanhando vocês. Daniel, a gente, nossa, como aprendo e troco, e é uma alegria estar com o Daniel. E não dá para perder, né? Mesmo sendo remotamente. Obrigada. E Um abraço, muito obrigada. Um abraço enorme pelo convite. obrigada a vocês, né? E assim, muita saudade, Carmen, quero dizer isso para você. Tiago, eu sempre encontro, né? Inês, eu também tenho encontrado, enfim. Mas você Nós não não vê, estamos tão longe, hein? Vamos tomar um né? café. Pois é, a gente tem que marcar um café. Mas então, gente, eu acho que é isso, assim, que conversa potente, que encontro maravilhoso, né? Vida longa ao FOPEM, né? Que surge aí na pandemia e que está aí vivo, forte. Quero dizer também que aqui no grupo que a gente está aí e também no YouTube tem muita gente proporcionando encontros, né? Jane, essa semana, colocou não foi, Jane? Também de pesquisa narrativa, que vão tratar da conversa. Inês com a rede, né, Inês, que essa rede latino-americana, e que a gente tem aí muito espaço para debater, né, e para resistir, para criar, enfim. E aí quero, então, colocar aqui, compartilhar rapidamente o card do encontro da semana que vem, também no mesmo canal, tá? A gente tem o Leandro Gileno Militão Nascimento, o Léo, né? E o Daniel Soares falando sobre documentação narrativa. Com certeza vai ser um encontro super bacana e a gente então espera vocês, tá bom? Obrigada, boa tarde, boa noite para todo mundo. Beijo, gente. Beijos, Carmen. Tiago. Agora é só esperar o João tirar a gente do ao vivo, né, João? Vamos tirar uma foto aqui, vocês estão fugindo. Tem